Você já percebeu que as maiores lições da sua vida nunca chegaram nos momentos de conforto? Que foi justamente quando tudo parecia desmoronar ao seu redor que você descobriu forças que nem sabia que existiam dentro de você. Isso não é coincidência. Existe uma sabedoria milenar que explica exatamente por que a vida funciona assim, e quando você compreender isso, tudo vai fazer sentido. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, milhões de pessoas ao redor do mundo estão passando por testes. Testes de paciência, de fé, de resistência. E a maioria delas não entende o porquê. Se sentem vítimas, injustiçadas, abandonadas pela sorte. Mas e se eu te dissesse que existe um propósito maior por trás de cada dificuldade? Que cada obstáculo é, na verdade, um portal para a sua evolução. Os mestres budistas descobriram há mais de 2500 anos algo que a ciência moderna só agora está começando a comprovar: o sofrimento não é um castigo, é um convite. Um convite para você se tornar quem realmente nasceu para ser. E nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como transformar cada teste da vida em uma oportunidade de crescimento extraordinário. Fique até o final, porque no último capítulo vou revelar o segredo budista que mudou completamente a forma como encara os desafios, e que pode mudar a sua vida a partir de hoje. Preparado? Então vamos começar esta jornada de transformação juntos. O princípio do fogo que purifica. Existe uma história antiga no budismo sobre um ourives que encontrou uma pedra coberta de terra e lama. Para os olhos inexperientes, aquela era apenas mais uma pedra suja, sem valor algum. Mas o ourives sabia reconhecer o que estava escondido ali. Ele levou a pedra para sua oficina e começou um processo que, para muitos, pareceria cruel. Submeteu aquela pedra ao fogo mais intenso que conseguiu produzir. As chamas consumiam, o calor era insuportável, e se aquela pedra pudesse falar, certamente estaria gritando, questionando por que estava sendo submetida àquele tormento. Mas o ourives permanecia firme, porque ele sabia algo que ninguém mais sabia: dentro daquela pedra comum existia um diamante extraordinário. E o fogo não estava ali para destruí-la, mas para revelar sua verdadeira natureza. Sua vida funciona exatamente assim. Cada momento difícil, cada desafio que parece insuperável, cada vez que você se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Você está no fogo do ourives. E assim como aquela pedra, você carrega dentro de si algo precioso que só pode ser revelado através do calor intenso das experiências desafiadoras. Pense na sua história. Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que aquilo que você pensava ser o fim era, na verdade, o começo de algo muito maior? Aquele emprego que você perdeu e que te fez buscar algo melhor. Aquele relacionamento que terminou e que te ensinou o valor de amar a si mesmo. Aquela doença que te mostrou a fragilidade da vida e te fez valorizar cada momento. O Buda ensinou que o sofrimento é inerente à existência humana, mas que dentro dele reside a semente da iluminação. Não é o sofrimento em si que nos transforma, mas a forma como escolhemos atravessá-lo. É a consciência que desenvolvemos quando estamos no meio da tempestade. É a sabedoria que surge quando paramos de resistir e começamos a observar. Veja bem, não estou dizendo que você deve buscar o sofrimento ou glorificá-lo. Isso seria um equívoco. O que a sabedoria budista nos ensina é que, quando o sofrimento chegar, e ele chegará, porque faz parte da experiência humana, você pode escolher ser destruído por ele ou ser refinado por ele. A diferença está na sua perspectiva. Quando você entende que está sendo testado antes de ser ensinado, você para de perguntar por que eu, e começa a perguntar para que isso está acontecendo. Essa mudança de uma única palavra transforma tudo. Você deixa de ser vítima e se torna aprendiz. Deixa de ser passivo e se torna ativo na sua própria evolução. O fogo do ourives não pergunta à pedra se ela está pronta. Ele simplesmente age. Da mesma forma, a vida não espera você estar preparado para enviar os testes. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem: você já está preparado. Você sempre esteve. A preparação não vem antes do teste, ela vem durante o teste. É no meio do fogo que você descobre que é feito de um material muito mais resistente do que imaginava. Cada lágrima que você derramou,
cada noite em que não conseguiu dormir, cada momento em que pensou em desistir, tudo isso estava esculpindo em você uma força que não pode ser adquirida em livros ou ensinamentos teóricos. É a força que vem da experiência real, crua, autêntica. É a força que transforma pedras em diamantes. E aqui está algo ainda mais profundo: o universo nunca te dá um teste que você não possa passar. Isso pode parecer difícil de acreditar quando você está no olho do furacão, quando tudo parece estar desmoronando. Mas olhe para trás novamente. Você passou por 100% dos seus piores dias. Você sobreviveu a 100% das situações que pensou que não conseguiria sobreviver. Sua taxa de sucesso em superar adversidades é perfeita até agora. O problema é que, quando estamos no meio do teste, perdemos essa perspectiva. Ficamos tão focados na dor do momento presente que esquecemos de toda a resiliência que já demonstramos no passado. É como se cada novo desafio apagasse da nossa memória todas as vitórias anteriores. Mas elas estão lá, gravadas não apenas na sua história, mas nas suas células, na sua alma, na essência de quem você se tornou. Os monges budistas praticam algo chamado meditação sobre o sofrimento. Não é uma prática masoquista, como alguns podem pensar. É um exercício de profunda compreensão de que o sofrimento é transitório, de que tudo passa, de que a permanência é uma ilusão. Quando você medita sobre isso, quando você realmente internaliza essa verdade, o sofrimento não desaparece magicamente, mas seu relacionamento com ele se transforma completamente. Você começa a ver o teste pelo que ele realmente é: um professor disfarçado. Um professor que não usa palavras suaves ou métodos gentis, mas que te ensina lições que nenhum livro poderia ensinar. Um professor que te mostra não o que você deveria ser, mas o que você já é por baixo de todas as camadas de medo, dúvida e limitação que você mesmo construiu. A ilusão do controle e a rendição consciente. Há uma parábola zen sobre um arqueiro que treinou por anos para atingir a perfeição. Ele conseguia acertar o centro do alvo com precisão milimétrica, era admirado por todos, sua técnica era impecável. Um dia, um mestre visitou sua aldeia e o arqueiro, orgulhoso, demonstrou sua habilidade. Acertou 10 flechas seguidas no centro exato do alvo. Virou-se para o mestre esperando elogios, mas o mestre apenas sorriu e disse: "Você é habilidoso, mas ainda não aprendeu a atirar." O arqueiro ficou confuso e um pouco ofendido. Como assim não aprendeu a atirar? Ele era o melhor arqueiro da região. O mestre então o levou para o alto de uma montanha, até uma prancha estreita suspensa sobre um precipício profundo. O mestre caminhou calmamente até o meio da prancha, preparou seu arco e atirou, acertando um alvo distante. Então voltou e ofereceu o arco ao arqueiro. Agora é sua vez. O arqueiro tentou dar um passo na prancha, mas suas pernas tremiam. Seus joelhos fraquejaram. O vento batia em seu rosto e ele podia sentir o abismo embaixo de seus pés. Toda a sua técnica perfeita, toda a sua habilidade, todo o seu controle simplesmente desapareceram diante daquela situação real de perigo. O mestre disse suavemente: "Você aprendeu a controlar o arco, mas não aprendeu a se soltar do medo. Você dominou a técnica, mas não dominou a si mesmo." Esta história ilustra perfeitamente uma das maiores ilusões que carregamos, a ilusão do controle. Passamos a vida tentando controlar cada variável, cada resultado, cada possibilidade. Criamos planos elaborados, estabelecemos cronogramas rígidos, tentamos prever cada obstáculo. E quando a vida inevitavelmente desvia do nosso roteiro cuidadosamente planejado, entramos em pânico. A verdade que o budismo nos ensina é que o controle é uma ilusão reconfortante que criamos para lidar com a incerteza fundamental da existência. Você não controla quando vai acordar amanhã, você apenas espera que isso aconteça. Você não controla se o seu coração vai continuar batendo no próximo segundo, você apenas confia que sim. Você não controla os pensamentos de outras pessoas, as mudanças da economia, os eventos do mundo. E, no entanto, gasta uma quantidade enorme de energia tentando controlar justamente o que é incontrolável. Os testes da vida vêm exatamente para quebrar essa ilusão. Eles chegam sem avisar, sem pedir permissão, sem se adequar à sua agenda. Uma doença inesperada.
a perda de alguém querido, uma crise financeira, uma pandemia global. Esses momentos arrancam de suas mãos a ilusão de que você está no controle, e isso é aterrorizante. Mas é também, paradoxalmente, libertador. Porque quando você finalmente entende e aceita que não está no controle, quando você para de lutar contra a correnteza da vida, algo extraordinário acontece. Você descobre que existe algo muito mais poderoso do que controle. Existe a rendição consciente. E não, rendição não significa desistência. Significa algo completamente diferente. Rendição consciente é a capacidade de aceitar o que é sem resistência, enquanto permanece aberto e ativo em relação ao que pode ser. É soltar a necessidade de que as coisas sejam diferentes do que são neste momento, enquanto mantém a intenção clara para onde você quer ir. É a diferença entre lutar contra a onda e surfar na onda. Pense em um bambu em uma tempestade. O carvalho forte e rígido resiste ao vento com toda a sua força, e muitas vezes acaba quebrando. O bambu, porém, se curva com o vento, dança com a tempestade, e quando ela passa, ele retorna à sua posição original, intacto. O bambu não é fraco, ele é sábio. Ele entendeu que a flexibilidade é mais poderosa do que a rigidez. Quando você está passando por um teste difícil, seu primeiro instinto é resistir. Isso não deveria estar acontecendo. Isso não é justo. Eu não mereço isso. Toda essa resistência não muda em nada o fato de que está acontecendo, mas consome uma quantidade enorme da sua energia. É como estar em areia movediça, quanto mais você luta, mais rápido afunda. A rendição consciente diz, ok, isso está acontecendo. Eu não escolhi isso, eu não gosto disso, mas isso é real agora. Então, o que eu posso fazer com essa realidade? Como eu posso responder de uma forma que me fortaleça ao invés de me destruir? Vê a diferença? Você não está se resignando passivamente. Você está reconhecendo a realidade e escolhendo conscientemente sua resposta. Há uma prática budista chamada aceitação radical que leva isso ainda mais longe. Não é apenas aceitar o que não pode ser mudado, mas aceitar profundamente, sem reservas, sem aquela voz mental que continua reclamando nos bastidores. É dizer sim para a vida exatamente como ela é neste momento, não porque você concorda com ela, mas porque você entende que sua resistência mental não tem poder sobre a realidade externa. Isso não significa que você não vai trabalhar para mudar as coisas. Significa que você vai fazer isso de um lugar de clareza e força, ao invés de um lugar de resistência e sofrimento. Quando você aceita completamente o ponto de partida, você tem muito mais energia e clareza para trabalhar em direção ao ponto de chegada. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você perdeu seu emprego. Você pode passar semanas ou meses em negação, raiva, autopiedade. Como eles puderam fazer isso comigo? Depois de tudo que eu fiz pela empresa, minha vida está arruinada. Ou você pode praticar a rendição consciente. Ok, eu não tenho mais esse emprego. Isso é um fato. Não gosto disso, mas é a minha realidade agora. O que essa situação está me mostrando? Que oportunidades estão surgindo que eu não podia ver antes? A segunda abordagem não elimina a dor ou a dificuldade, mas ela transforma sua relação com elas. Você deixa de ser consumido pelo drama da situação e começa a ver as possibilidades dentro dela. E frequentemente, muito frequentemente, essas piores coisas que já me aconteceram se tornam, com o tempo, as melhores coisas que já me aconteceram. O universo não está te testando para te punir. Está te testando para te mostrar que você está preso em padrões que não te servem mais. Está te testando para quebrar as estruturas rígidas que você construiu e que agora te aprisionam. Está te testando para te lembrar que você é muito mais do que suas circunstâncias, muito mais do que seus planos, muito mais do que você acredita ser. E aqui está algo que poucos percebem. Os maiores testes não vêm para te dar algo novo, mas para tirar algo velho. Tirar velhas crenças que te limitam. Tirar relacionamentos que drenam sua energia. Tirar empregos que matam sua alma. Tirar a ilusão de que você precisa ser perfeito para ser amado.
Os testes são processos de remoção, não de adição. O silêncio que precede a sabedoria. No monastério budista de Tichiratan, existe uma prática singular que confunde os visitantes ocidentais. Quando um monge enfrenta uma crise pessoal profunda, quando passa por um teste verdadeiramente difícil, os outros monges não correm para consolá-lo com palavras. Não oferecem conselhos. Não tentam resolver o problema. Eles simplesmente se sentam ao seu lado, em silêncio, respirando junto com ele. Para a mente ocidental acostumada com soluções rápidas, com respostas imediatas, com a necessidade de fazer alguma coisa, essa prática parece inútil, até cruel. Como você pode simplesmente sentar ali quando alguém está sofrendo? Onde está a ação? Onde está a solução? Mas os monges entendem algo que nós esquecemos. Existe uma sabedoria profunda no silêncio que nenhuma palavra pode transmitir. Quando você está passando por um teste difícil, o mundo inteiro parece ter uma opinião sobre o que você deveria fazer. Amigos bem-intencionados oferecem conselhos. Família diz como você deveria se sentir. A internet está cheia de soluções de 5 passos para qualquer problema. E no meio de todo esse ruído externo, você perde completamente a conexão com a única voz que realmente importa, a sua própria sabedoria interior. O budismo ensina que dentro de cada ser humano existe uma sabedoria inata, uma bússola interna que sempre sabe o caminho. Mas essa voz é suave, é sutil, é silenciosa. Ela não grita, não compete com o ruído do mundo, não tenta se impor. E por isso, na agitação da vida moderna, nós simplesmente não conseguimos ouvi-la. É como tentar ouvir um sussurro no meio de uma tempestade. Os testes da vida, por mais dolorosos que sejam, têm um efeito colateral poderoso, eles te forçam ao silêncio. Quando você está verdadeiramente quebrado, quando todas as suas estratégias falharam, quando você não tem mais energia para manter as máscaras sociais, algo interessante acontece. Você para. Você silencia. E nesse silêncio, pela primeira vez em muito tempo, você pode ouvir. Há uma diferença crucial entre o silêncio da resignação e o silêncio da receptividade. O primeiro é um silêncio morto, de alguém que desistiu, que se rendeu ao desespero. O segundo é um silêncio vivo, alerta, atento. É o silêncio de alguém que está finalmente pronto para ouvir o que o universo está tentando ensinar. Pense na última vez que você enfrentou um problema realmente difícil. Provavelmente você passou horas, talvez dias, tentando forçar uma solução. Pensando obsessivamente, planejando, preocupando-se. E quanto mais você tentava resolver com a mente, mais confuso ficava. Até que em algum momento, exausto, você parou. Tomou um banho, foi caminhar, ou simplesmente se deitou olhando para o teto. E foi justamente nesse momento de rendição mental, nesse espaço de silêncio, que a resposta apareceu. Isso não é coincidência. Sua mente consciente, por mais brilhante que seja, tem limites. Ela opera dentro de padrões conhecidos, de experiências passadas, de lógica linear. Mas existe uma inteligência muito maior operando em você, uma inteligência que tem acesso a informações e possibilidades que sua mente consciente nem imagina. Os budistas chamam isso de mente búdica. Jung chamava de inconsciente coletivo. Outros chamam de intuição, ou espírito, ou alma. O nome não importa. O que importa é que essa inteligência só pode se manifestar no espaço do silêncio. É por isso que os grandes insights nunca vêm quando você está lutando mentalmente. Eles vêm quando você está no chuveiro, ou dirigindo, ou naquele estado entre o sono e a vigília. Vem quando você cria um espaço de não fazer, de não pensar, de simplesmente ser. E é exatamente isso que os testes da vida estão tentando te ensinar, a parar, a silenciar, a ouvir. Mas aqui está o desafio, nós temos medo do silêncio. Medo do que podemos encontrar ali. Medo dos pensamentos que surgem. Medo dos sentimentos que emergem. Então preenchemos cada segundo da nossa vida com ruído. Música, televisão, redes sociais, conversas, trabalho. Qualquer coisa para não ter que ficar a sós com nós mesmos, em silêncio. Os monges budistas fazem o oposto.
Eles ativamente cultivam o silêncio. Fazem retiros de silêncio que duram dias, semanas, até meses. E eles relatam que é nos momentos mais silenciosos que as verdades mais profundas se revelam. Não através de vozes místicas ou visões sobrenaturais, mas através de uma clareza simples e profunda sobre a natureza da realidade e de si mesmos. Você não precisa se tornar um monge ou fazer um retiro de silêncio para acessar essa sabedoria. Mas você precisa criar pequenos espaços de silêncio na sua vida. 5 minutos pela manhã antes de checar o celular. 10 minutos à noite antes de dormir. Um passeio sem música nos ouvidos. Uma refeição feita em silêncio, prestando atenção apenas na comida e nas sensações. Nesses momentos de silêncio, você começa a perceber coisas. Percebe que seus pensamentos são como nuvens passando no céu, eles vêm e vão, mas você não é eles. Percebe que suas emoções são como ondas no oceano, elas se elevam e se dissolvem, mas você não é elas. Percebe que há algo em você que observa tudo isso, algo estável, constante, sereno. Os budistas chamam isso de testemunha silenciosa. Quando você se conecta com essa testemunha silenciosa, os testes da vida não desaparecem, mas sua relação com eles muda completamente. Você percebe que pode observar seu sofrimento sem ser consumido por ele. Pode reconhecer seus medos sem ser paralisado por eles. Pode sentir sua dor sem se identificar completamente com ela. E nesse espaço de observação consciente, nesse silêncio atento, a sabedoria emerge naturalmente. A sabedoria não é informação. Você pode ter lido 1000 livros e ainda não ter sabedoria. A sabedoria é a capacidade de ver claramente a verdade de cada situação e responder apropriadamente. E essa clareza só vem do silêncio. É como um lago, quando a superfície está agitada pelo vento, você não consegue ver o fundo. Mas quando a água se acalma, quando está perfeitamente silenciosa, você pode ver tudo com perfeita clareza. Os testes da vida são ventos que agitam as águas da sua mente. E sua primeira reação é tentar acalmar o vento, tentar controlar as circunstâncias externas. Mas isso é impossível. O que você pode fazer é aprender a deixar as águas da sua mente se acalmarem naturalmente, através do silêncio, através da não reação, através da simples observação. E quando isso acontece, você vê a solução, você vê o caminho, você vê a lição com uma clareza que antes parecia impossível. A transformação através da compaixão. Há uma história poderosa sobre o Buda que raramente é contada. Antes de atingir a iluminação, quando ainda era o príncipe Siddhartha, ele encontrou um homem à beira da estrada, coberto de feridas, rejeitado por todos, morrendo sozinho. Os companheiros de Siddhartha desviaram o olhar, enojados. Alguns sugeriram que aquele homem estava pagando por karmas ruins de vidas passadas e que não deviam interferir. Mas Siddhartha se ajoelhou ao lado daquele homem, limpou suas feridas com suas próprias mãos e ficou com ele até que respirasse pela última vez. Quando perguntaram por que ele fez aquilo, por que se sujou, por que perdeu tempo com alguém que estava além da ajuda, Siddhartha respondeu algo que mudou completamente o entendimento espiritual da humanidade: eu vi meu próprio sofrimento refletido nele. Eu vi que não há separação entre nós. Ao cuidar dele, eu estava cuidando de mim mesmo. Ao aliviar seu sofrimento, eu estava aliviando todo o sofrimento. Esta é a essência da compaixão budista, e é talvez a lição mais difícil e mais transformadora que os testes da vida tentam nos ensinar. Quando você está passando por dificuldades, quando está sendo testado, sua tendência natural é se fechar, se proteger, focar apenas na sua própria dor. O sofrimento nos faz sentir sozinhos, isolados, como se ninguém pudesse entender o que estamos passando. Mas aqui está o paradoxo. É justamente quando você consegue se abrir para o sofrimento dos outros, mesmo no meio do seu próprio, que algo mágico acontece. Sua dor não diminui exatamente, mas ela se transforma. Deixa de ser um fardo pessoal e se torna parte da experiência humana compartilhada. E nessa transformação, você encontra um tipo de força e significado que não poderia encontrar de nenhuma outra forma. Pense nisso. Quando você está sofrendo, o que mais te ajuda? Não são as pessoas que te dizem para ser forte, ou para pensar positivo,
ou que tudo vai dar certo. O que realmente toca seu coração é quando alguém diz, eu entendo. Eu já passei por isso também. Você não está sozinho. É a compaixão, a conexão, o reconhecimento de que todos nós estamos nessa jornada humana juntos. Os testes da vida têm uma função oculta que raramente reconhecemos, eles expandem nossa capacidade de compaixão. Antes de passar por um divórcio doloroso, você talvez julgasse pessoas divorciadas. Depois, você entende. Antes de perder alguém que ama, você talvez não soubesse o que dizer para alguém em luto. Depois, você sabe exatamente o que dizer, ou mais importante, sabe quando ficar em silêncio. Antes de enfrentar uma doença grave, você talvez tivesse medo de visitar pessoas doentes. Depois, você vai sem hesitar, porque você conhece aquele território. Cada teste te qualifica para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Cada ferida que cicatriza em você te dá a capacidade de curar outras pessoas. Cada vez que você se levanta depois de cair, você se torna um farol de esperança para alguém que ainda está no chão. Este é o propósito maior do sofrimento, não te destruir, mas te transformar em um instrumento de transformação para outros. Mas há um nível ainda mais profundo de compaixão que o budismo nos ensina, e é aqui que a verdadeira revolução acontece. Não é apenas ter compaixão pelos outros. É ter compaixão por si mesmo. E isso, para a maioria das pessoas, é infinitamente mais difícil do que ter compaixão pelos outros. Quando você está passando por um teste, quando comete um erro, quando falha, sua voz interior frequentemente é brutal. Você é um fracasso. Você não é bom o suficiente. Todos os outros conseguem. Por que você não? Você sempre estraga tudo. Você fala consigo mesmo de uma forma que nunca falaria com alguém que ama. Você se trata com uma crueldade que nunca usaria com um amigo. A compaixão própria não é autoindulgência ou fazer vista grossa para seus erros. É reconhecer que você é humano, que humanos são imperfeitos, que cometer erros e enfrentar dificuldades faz parte do que significa estar vivo. É se tratar com a mesma gentileza, paciência e compreensão que você ofereceria a uma criança aprendendo a caminhar. Ela vai cair, e isso não significa que ela é um fracasso, significa que ela está aprendendo. Existe uma prática budista chamada metta, ou meditação da bondade amorosa, que começa com você desejando bem-estar para si mesmo. Que eu seja feliz. Que eu esteja em paz. Que eu seja livre do sofrimento. Para muitas pessoas, essas palavras são as mais difíceis de dizer. É mais fácil desejar felicidade para o mundo inteiro do que para si mesmo. Mas os mestres ensinam que você não pode genuinamente dar aos outros o que você não dá a si mesmo. Quando você cultiva compaixão por si mesmo, algo profundo muda na forma como você enfrenta os testes da vida. Você para de ver os desafios como evidência de que você é inadequado e começa a vê-los como parte natural do crescimento. Você para de se punir por não ser perfeito e começa a se honrar por estar tentando. Você para de esconder suas lutas com vergonha e começa a compartilhá-las com coragem, descobrindo que sua vulnerabilidade é exatamente o que conecta você profundamente com outras pessoas. E aqui está algo extraordinário. Quando você realmente desenvolve compaixão por si mesmo, sua capacidade de ter compaixão pelos outros se expande exponencialmente. Por quê? Porque você não está mais vindo de um lugar de depressão, tentando dar o que não tem. Você está vindo de um lugar de abundância, transbordando naturalmente para os outros. Há uma metáfora budista perfeita para isso. Imagine que seu coração é uma taça. Se a taça está vazia, você não tem nada para oferecer aos outros. Se você tenta dar mesmo assim, você está apenas mostrando sua taça vazia, sua própria necessidade. Mas quando você enche sua taça com compaixão própria, com autocuidado, com amor próprio genuíno, ela naturalmente transborda. E é esse transbordamento, não o esvaziar de si mesmo, que realmente alimenta os outros. Os testes da vida frequentemente vêm para nos mostrar onde estamos sendo duros demais com nós mesmos, onde estamos nos tratando com crueldade, onde nos esquecemos de que também merecemos nossa própria gentileza. Eles nos forçam a parar e perguntar: se meu melhor amigo estivesse passando por isso, o que eu diria a ele? Como eu o trataria?
E então nos desafiam a nos tratarmos da mesma forma. Isso não significa que você vai parar de se esforçar ou de tentar melhorar. Significa que você vai fazer isso de um lugar de amor, não de ódio. De um lugar de aspiração, não de autodepreciação. De um lugar de eu estou crescendo ao invés de eu não sou bom o suficiente. E essa mudança de motivação muda tudo. Quando você falha um teste, quando não responde da melhor forma, quando cai de novo no mesmo padrão antigo, a compaixão própria te permite dizer, ok, eu ainda estou aprendendo. Eu cometi um erro, mas um erro não define quem eu sou. Eu posso fazer diferente da próxima vez. E com essa atitude, você realmente aprende e cresce. Sem compaixão própria, você simplesmente se afunda mais profundamente na vergonha e na autocrítica, o que garante que você vai repetir o mesmo padrão. A vida te testa para te ensinar compaixão. Compaixão pelos outros, reconhecendo nossa humanidade compartilhada. Compaixão por si mesmo, reconhecendo sua própria dignidade e valor inerentes. E quando você finalmente aprende essa lição, quando a compaixão se torna sua resposta natural ao sofrimento, seu e dos outros, você transcende o teste. Não porque o sofrimento desaparece, mas porque você não está mais em guerra com ele. Você o encontra com um coração aberto, e isso muda absolutamente tudo. O desapego que liberta. No coração dos ensinamentos budistas existe um conceito que é frequentemente mal compreendido e que causa resistência a tentar novamente continuar imediatamente ocidental, o desapego. Quando ouvimos essa palavra, imediatamente pensamos em frieza, em indiferença, em não se importar com nada ou ninguém. Pensamos em monges isolados em montanhas, distantes do mundo e de suas emoções. Mas essa interpretação não poderia estar mais longe da verdade. Há uma história sobre um mestre e seu discípulo que ilustra perfeitamente o verdadeiro significado do desapego. O discípulo perguntou, mestre, você que atingiu a iluminação, você ainda sente amor por sua família? O mestre respondeu, claro que sim. O discípulo, confuso, continuou, mas o Buda não ensinou o desapego? Como você pode estar desapegado e ainda amar? O mestre sorriu e disse, eu amo minha família profundamente. A diferença é que eu não os possuo. Eu não amo com a necessidade de que eles sejam diferentes do que são. Eu não amo com medo de perdê-los. Eu simplesmente amo, completamente, no momento presente. Esta é a essência do desapego budista. Não é sobre não se importar. É sobre se importar sem se prender. É sobre amar sem sufocar. É sobre valorizar sem controlar. É sobre apreciar a beleza das coisas exatamente porque elas são temporárias, não apesar disso. Os testes da vida invariavelmente nos ensinam sobre desapego da forma mais dolorosa possível, tirando de nós aquilo que estávamos apegados. Uma pessoa que amamos parte. Um emprego que definia nossa identidade desaparece. Uma casa que era nosso refúgio é perdida. Nossa juventude e vitalidade gradualmente nos escapam. E em cada uma dessas perdas, a vida está sussurrando a mesma lição, você nunca possuiu isso. Você apenas teve o privilégio de experimentar isso por um tempo. Pense em como você segura a água. Se você fecha a mão com força, tentando segurar cada gota, a água escapa entre seus dedos. Mas se você mantém a mão aberta, em forma de concha, a água permanece ali, refletindo a luz do sol, refrescando sua pele. No momento em que você fecha a mão, tentando possuir, você perde. Esta é a natureza paradoxal do apego. Nós nos apegamos a pessoas, a coisas, a ideias, a versões de nós mesmos. E esse apego não é amor, embora frequentemente o confundamos com amor. O apego é medo disfarçado de amor. É a necessidade de que algo ou alguém permaneça exatamente como é para que possamos nos sentir seguros. É a ilusão de que podemos congelar o tempo, parar a mudança, evitar a perda. Mas a realidade fundamental da existência é a impermanência. Tudo muda, sempre. Cada célula do seu corpo é diferente do que era há 7 anos atrás. As pessoas que você ama estão constantemente mudando, evoluindo, se transformando. O mundo ao seu redor está em fluxo constante. A única constante é a mudança.
E quando você se apega, quando resiste a essa verdade fundamental, você cria sofrimento para si mesmo. O Buda ensinou que o apego é a raiz de todo o sofrimento. Não o amor, não o cuidado, não a conexão, mas o apego. A diferença é sutil, mas crucial. Quando você ama, você quer que a pessoa seja feliz, mesmo que isso signifique que ela vai escolher um caminho diferente do seu. Quando você está apegado, você quer que a pessoa te faça feliz, que preencha suas necessidades, que seja o que você precisa que ela seja. Veja como isso se manifesta nos testes da vida. Você perde um emprego e entra em crise. Mas não é o emprego em si que te faz sofrer, é seu apego à identidade que o emprego te dava, ao status, à segurança financeira, à rotina familiar. Você estava apegado não apenas ao emprego, mas a tudo que ele representava para você. E quando isso foi tirado, você sentiu como se uma parte de você tivesse morrido. E talvez tenha morrido. Talvez uma versão de você, uma versão que precisava daquele emprego para se sentir valiosa, realmente tenha morrido. E a dor que você sente não é apenas pela perda externa, mas pela morte dessa versão de si mesmo. Os testes da vida são pequenas mortes, preparando você para a grande morte, ensinando você a soltar, a se transformar, a renascer. O desapego não significa que você não vai sentir dor quando perder algo ou alguém. Significa que você não vai resistir à dor. Você vai permitir que ela flua através de você, como permite que a alegria flua. Você vai honrar a perda, vai lamentar, vai sentir. Mas você não vai se agarrar à dor, não vai construir uma identidade em torno dela, não vai deixar que ela te defina. Há uma prática budista chamada contemplação da impermanência. Você observa uma flor e, ao invés de apenas apreciar sua beleza, você conscientemente reconhece que ela está morrendo neste exato momento. Cada segundo que passa, ela está um segundo mais perto de murchar. E estranhamente, quando você realmente aceita isso, quando você vê a morte dentro da vida, a flor se torna ainda mais preciosa. Sua beleza se torna mais vívida, não menos. Porque você sabe que é temporária. Você não está apenas vendo a flor, você está vendo a impermanência, a mudança, o ciclo eterno da vida e da morte. Quando você aplica essa contemplação à sua própria vida, tudo muda. Você olha para as pessoas que ama e reconhece que cada momento com elas é único, irrepetível. Essa conversa que você está tendo agora, exatamente dessa forma, nunca vai acontecer de novo. Essa versão da pessoa à sua frente nunca vai existir novamente, amanhã ela será ligeiramente diferente. Você nunca vai ter este momento de novo. Isso pode parecer triste, mas na verdade é libertador. Porque quando você realmente entende a impermanência, você para de adiar. Para de esperar pelo momento perfeito para dizer eu te amo, para perseguir seus sonhos, para fazer o que realmente importa. Você reconhece que o momento perfeito é agora, porque agora é tudo o que você tem. O amanhã é uma promessa que pode não se cumprir. Os testes da vida te forçam a confrontar a impermanência. Eles arrancam o véu confortável da permanência que você construiu. Eles te mostram, de forma às vezes brutal, que tudo o que você pensa que possui pode ser tirado de você em um instante. Sua saúde. Sua riqueza. Seus relacionamentos. Sua própria vida. E essa confrontação, por mais dolorosa que seja, é um presente. É um presente porque te liberta. Te liberta da ilusão de controle. Te liberta da necessidade de segurar tudo com força. Te liberta para realmente experimentar a vida, ao invés de constantemente tentar gerenciá-la e controlá-la. Quando você solta, quando você realmente pratica o desapego, você descobre uma leveza de ser que não conhecia antes. Imagine carregar uma mochila pesada por anos. Dentro dela estão todas as suas preocupações, seus medos, suas tentativas de controlar o futuro, seu apego a como as coisas deveriam ser. Você carrega isso para todo lugar, e o peso se torna tão familiar que você nem percebe mais. Até que um dia, você simplesmente deixa a mochila cair. E naquele momento, você se lembra do que é sentir-se leve, livre, vivo. O desapego não significa que você não vai ter preferências.
Você ainda vai preferir saúde à doença, riqueza à pobreza, prazer à dor. Você ainda vai trabalhar em direção aos seus objetivos, ainda vai cuidar das pessoas que ama. A diferença é que sua paz interior não vai depender de conseguir o que prefere. Você não vai estar em guerra com a realidade quando ela não atende suas preferências. Esta é uma distinção crucial que muitas pessoas perdem. O desapego não é passividade. Você ainda age, ainda se esforça, ainda cria. Mas você faz tudo isso com as mãos abertas, não fechadas. Você planta sementes, rega, cuida. Mas você reconhece que não controla se elas vão germinar, como vão crescer, que forma vão tomar. Você faz sua parte e solta o resultado. Há uma oração que captura perfeitamente essa essência: Deus, dá-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Esta é a prática do desapego em ação. Distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está, e soltar completamente o que não está. E aqui está o segredo final sobre o desapego. Quando você realmente solta, quando você para de tentar controlar e manipular a vida, muitas vezes você acaba conseguindo exatamente o que queria, mas de uma forma muito melhor do que poderia ter planejado. Por quê? Porque você não está mais bloqueando o fluxo natural da vida com suas tentativas rígidas de controle. Você está dançando com a vida, não lutando contra ela. Os testes da vida te ensinam o desapego não através de teoria, mas através da experiência direta de perda. E cada perda, cada momento de soltar, te prepara para a próxima. Até que, eventualmente, você chega a um lugar onde consegue segurar tudo levemente. Você ama profundamente, mas não se agarra. Você valoriza, mas não precisa possuir. Você aprecia, mas não exige permanência. E nesse lugar de abertura, de aceitação da impermanência, você encontra uma paz que não depende de nada externo. Uma paz que nenhum teste pode tirar de você. A sabedoria da gratidão no meio da tempestade. Existe uma história que mudou completamente minha compreensão sobre os testes da vida. É a história de um fazendeiro em que vivia em uma pequena vila. Um dia, seu único cavalo fugiu. Os vizinhos vieram expressar sua solidariedade. Que terrível! Que má sorte! O fazendeiro simplesmente respondeu: talvez. No dia seguinte, o cavalo voltou trazendo consigo 3 cavalos selvagens. Os vizinhos celebraram: que maravilha! Que boa sorte! O fazendeiro respondeu novamente: talvez. No dia seguinte, seu filho tentou domar um dos cavalos selvagens e quebrou a perna. Os vizinhos lamentaram: que horrível! Que má sorte! O fazendeiro: talvez. Na semana seguinte, oficiais militares vieram à vila recrutando jovens para a guerra. O filho do fazendeiro foi dispensado por causa da perna quebrada. Os vizinhos exclamaram: que sorte incrível! E o fazendeiro: como sempre, talvez. Esta história ilustra algo profundo que os testes da vida tentam nos ensinar: nós simplesmente não sabemos. Não sabemos se o que está acontecendo agora é uma bênção ou uma maldição. Não sabemos que portas estão se abrindo quando outras se fecham. Não sabemos que destino estamos evitando ou que futuro estamos criando. Tudo o que sabemos é que algo está acontecendo, e temos uma escolha sobre como responder. E aqui está onde a gratidão entra, não como um sentimento superficial de pensar positivo, mas como uma prática profunda de reconhecer que cada momento, por mais desafiador que seja, carrega dentro de si a semente de algo precioso. Não porque tudo acontece por uma razão, essa frase se tornou um clichê vazio que frequentemente invalida a dor real das pessoas. Mas porque você pode encontrar ou criar uma razão dentro de qualquer coisa que acontece. Quando você está no meio de um teste, quando está sofrendo, a última coisa que quer ouvir é alguém dizendo para ser grato. Parece insultuoso, minimizador, tóxico. E se a gratidão for imposta como obrigação, como uma forma de negar ou reprimir seus sentimentos reais, então realmente é tóxica. Mas não é esse tipo de gratidão que o budismo ensina. A gratidão budista não é sobre fingir que coisas ruins são boas. É sobre reconhecer que dentro de cada experiência,
mesmo as mais dolorosas, existem elementos que você pode escolher valorizar. É sobre treinar sua mente para ver não apenas o que está faltando, mas também o que está presente. Não apenas o que foi perdido, mas também o que permanece. Não apenas a dor, mas também a força que você está desenvolvendo ao atravessá-la. Vou compartilhar algo pessoal. Houve um momento na minha vida em que perdi tudo o que pensava que me definia. Carreira, relacionamento, saúde, confiança. Eu estava literalmente no fundo do poço, sem ver saída. E foi naquele momento mais escuro que comecei uma prática que transformou tudo. Todo dia, não importa quão terrível o dia tivesse sido, eu escrevia 3 coisas pelas quais era grato. No começo, parecia impossível. Parecia falso. O que eu tinha para agradecer quando tudo estava desmoronando? Mas eu forcei a mim mesmo a fazer isso. E as primeiras coisas eram básicas. Sou grato por ter acordado hoje. Sou grato por ter um teto sobre minha cabeça. Sou grato por essa xícara de café quente. Coisas simples, coisas que eu tinha tomado como garantidas a vida toda. Mas ao forçar minha mente a procurar por algo para agradecer, ao invés de apenas focar no que estava errado, algo começou a mudar. Não externamente, as circunstâncias ainda eram terríveis. Mas internamente, começou a surgir um espaço. Um pequeno espaço entre mim e meu sofrimento. Um espaço onde eu podia respirar. E com o tempo, as gratidões se tornaram mais profundas. Sou grato por essa dor, porque ela está me mostrando o que realmente importa. Sou grato por ter perdido tudo, porque agora estou livre para reconstruir de uma forma mais autêntica. Sou grato por este teste, porque ele está revelando uma força em mim que eu não sabia que existia. Isso não é sobre romantizar o sofrimento ou fingir que ele não dói. Dói. Profundamente. A gratidão não elimina a dor, mas ela a transforma. Ela adiciona uma dimensão de significado que torna a dor suportável, até mesmo valiosa. É a diferença entre dor sem propósito, que apenas te quebra, e dor com propósito, que te forja. Os atletas entendem isso. A dor do treino intenso não é agradável, mas eles são gratos por ela porque sabem que está construindo força. As mulheres que dão à luz entendem isso. A dor do parto é excruciante, mas a gratidão dentro dela porque está trazendo vida nova ao mundo. A dor se torna sagrada quando tem propósito. E os testes da vida sempre têm propósito, mesmo quando não conseguimos ver qual é. Há uma prática budista chamada transformar o veneno em néctar. A ideia é que você pode pegar qualquer experiência, por mais tóxica que seja, e encontrar nela algo nutritivo. Não negando a toxicidade, mas alquimicamente transformando-a. E a ferramenta para essa alquimia é a gratidão. Você foi traído por alguém em quem confiava? É possível encontrar gratidão pela lição sobre discernimento, sobre amor próprio, sobre a importância de honrar suas próprias necessidades. Você perdeu tudo financeiramente? É possível encontrar gratidão pela oportunidade de descobrir quem você é quando as coisas materiais são removidas, pela chance de reconstruir de forma mais sábia, pelo aprendizado sobre o que realmente tem valor. Isso não é sobre negar a dor da traição ou da perda. É sobre recusar-se a ser definido apenas como vítima, como alguém a quem coisas ruins simplesmente acontecem. É sobre reivindicar seu poder como criador de significado, como alguém que pode encontrar tesouros até mesmo nas experiências mais devastadoras. E aqui está algo que descobri: quando você pratica gratidão no meio da tempestade, você não está apenas mudando sua perspectiva mental. Você está literalmente mudando sua biologia. Pesquisas científicas mostram que a gratidão ativa áreas do cérebro associadas com bem-estar, reduz hormônios do estresse, fortalece o sistema imunológico. Seu corpo responde à gratidão como se você estivesse em um ambiente seguro, mesmo quando externamente não está. É como se a gratidão fosse um sinal para seu sistema nervoso de que, não importa o que esteja acontecendo, você ainda tem recursos, você ainda tem força, você ainda tem razões para continuar. E quando seu corpo recebe esse sinal, ele para de operar em modo de sobrevivência pura e começa a acessar seus recursos mais profundos de resiliência e cura. Mas talvez o aspecto mais profundo da gratidão seja este:
ela te conecta com algo maior do que você mesmo. Quando você é grato, você está reconhecendo que recebeu algo, que há forças além do seu controle que estão operando na sua vida. Você está saindo da ilusão de que é um agente totalmente isolado e independente, e reconhecendo sua interdependência com tudo e todos. O budismo ensina que a separação é uma ilusão. Você não existe isoladamente, você existe em relação com tudo. O ar que você respira foi exalado por árvores. A comida que te nutre foi cultivada pela terra, pela chuva, pelo sol, pelas mãos de agricultores que você nunca conheceu. Sua própria consciência foi moldada por todas as pessoas que tocaram sua vida. Você é um ponto de interseção de infinitas influências, infinitas conexões. E quando você pratica gratidão, você está honrando essas conexões. Você está reconhecendo que não chegou onde está sozinho, que não está enfrentando o que enfrenta sozinho, que não vai para onde vai sozinho. Você faz parte de algo imensamente maior, e há um conforto profundo nisso. Os testes da vida, em seu nível mais profundo, estão te ensinando a confiar. Não uma confiança ingênua de que nada de ruim vai acontecer, mas uma confiança profunda de que, não importa o que aconteça, você tem dentro de você e ao seu redor recursos suficientes para lidar com isso. Que você é parte de algo maior que te sustenta. Que há uma inteligência operando que você não precisa entender completamente para se beneficiar dela. E a gratidão é a linguagem dessa confiança. Cada vez que você encontra algo para agradecer, você está dizendo sim para a vida, mesmo quando a vida está te desafiando. Você está dizendo, eu vejo que há mais aqui do que apenas sofrimento. Eu confio que isso faz parte de um processo maior. Eu escolho me alinhar com as forças que sustentam a vida, ao invés de me alinhar apenas com as forças que parecem me destruir. Isso não é passividade. Você ainda vai lutar pelo que importa, ainda vai trabalhar para melhorar sua situação, ainda vai estabelecer limites, ainda vai fazer escolhas difíceis. Mas você vai fazer tudo isso de um lugar de gratidão fundamental pela oportunidade de estar vivo, de estar consciente, de estar crescendo. E essa gratidão fundamental muda a qualidade de cada ação que você toma. Há uma última coisa sobre gratidão que preciso compartilhar. Quando você pratica gratidão pelos testes, você não está apenas mudando sua experiência do presente. Você está mudando o passado e o futuro. Como? Ao mudar o significado que você atribui ao passado, você literalmente transforma a sua história pessoal. Aquilo que era apenas trauma se torna também ensino. Aquilo que era apenas perda se torna também libertação. E ao mudar sua relação com o presente através da gratidão, você está criando um futuro diferente. Porque a pessoa que você está se tornando através dessa prática de gratidão é uma pessoa diferente da que você seria sem ela. É uma pessoa mais forte, mais compassiva, mais sábia, mais resiliente. E essa pessoa vai enfrentar os futuros testes de uma forma completamente diferente. Então aqui está meu convite para você, comece hoje. Não espere até que tudo esteja perfeito. Não espere até que o teste tenha passado. Agora mesmo, no meio de qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, encontre uma coisa, apenas uma, pela qual você possa ser genuinamente grato. Pode ser algo pequeno. Pode ser algo que você normalmente ignoraria. Mas encontre. E então amanhã, encontre outra. E depois de amanhã, mais uma. Faça disso uma prática diária, uma disciplina espiritual. E observe o que acontece. Não imediatamente, isso não é mágica. Mas com o tempo, com consistência, você vai notar uma mudança. Uma mudança sutil mais profunda na forma como você experimenta a vida, mesmo quando a vida continua te testando. Porque no final, é isso que a vida está tentando te ensinar através de todos esses testes, que você é maior do que qualquer circunstância. Que você carrega dentro de si uma fonte inesgotável de força, sabedoria e amor. Que você pode transformar qualquer experiência em oportunidade de crescimento. Que você pode escolher a gratidão mesmo quando parece que não há nada pelo qual ser grato. E que essa escolha, repetida dia após dia, te transforma na pessoa que você nasceu para se tornar. E assim chegamos ao fim desta jornada pela sabedoria budista sobre os testes da vida.
Mas na verdade, este não é um fim, é um começo. Porque agora você carrega consigo um entendimento que pode transformar completamente a forma como você enfrenta cada desafio que ainda vai aparecer no seu caminho. Você entendeu que o fogo que parece te queimar está, na verdade, revelando o diamante que você sempre foi. Que o controle é uma ilusão, mas a rendição consciente é um superpoder. Que o silêncio carrega mais sabedoria do que 1000 palavras. Que a compaixão, especialmente por si mesmo, é a chave para a verdadeira transformação. Que o desapego não é frieza, mas liberdade. E que a gratidão, mesmo no meio da tempestade, é o portal para a paz. Mas sabedoria sem ação é apenas informação. E informação não transforma vidas, apenas a prática transforma. Então agora eu te pergunto, qual dessas lições tocou mais profundamente seu coração? Qual desses ensinamentos você mais precisa neste momento da sua vida? Vai lá nos comentários e compartilhe isso com a gente. Qual teste você está enfrentando agora e como esses ensinamentos budistas podem te ajudar a atravessá-lo? Sua história, sua luta, sua jornada pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje para não desistir. Quando você compartilha, você transforma seu teste em ensino não apenas para você, mas para todos que vão ler. Você se torna parte dessa corrente de sabedoria que atravessa gerações, que conecta todos nós na experiência humana compartilhada. E se esta mensagem ressoou com você, se você sentiu que isso é exatamente o que precisava ouvir hoje, então faça 2 coisas por mim. Primeiro, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos profundos como este, baseados em sabedorias milenares que podem transformar sua vida de formas práticas e reais. Segundo, deixe seu like neste vídeo. Não apenas como um gesto casual, mas como um compromisso com você mesmo. Um compromisso de que você não vai apenas consumir esse conteúdo e esquecer, mas que vai levar pelo menos um desses ensinamentos para a sua vida prática. Que você vai praticar o silêncio, ou a compaixão própria, ou a gratidão, ou qualquer outro ensinamento que mais te tocou. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil agora, alguém que está sendo testado pela vida e que poderia se beneficiar dessas sabedorias, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não com palavras como "você precisa ver isso", mas simplesmente oferecendo, com amor, uma ferramenta que pode ajudar. Às vezes, a mensagem certa no momento certo pode salvar uma vida. Pode ser a diferença entre alguém desistir ou encontrar forças para dar mais um passo. Lembre-se, a vida não te testa porque você é fraco, mas porque você é forte o suficiente para passar. Você nunca recebe um teste que não possa superar. E cada teste que você passa te qualifica para o próximo nível da sua própria evolução. Você não é vítima da vida, você é eterno estudante dela. E o dia que você para de ser testado é o dia que você para de crescer. Então agradeça pelos testes. Agradeça pelas dificuldades. Agradeça por cada momento em que você pensou que não ia conseguir, mas conseguiu. Porque cada um desses momentos está esculpindo em você a obra-prima que você veio aqui para se tornar. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue crescendo, continue aprendendo, continue se transformando. A jornada continua, e você não está sozinho nela. Namastê.